O que é o umbral? O umbral é uma região inferior que está localizada no epiderme da nossa crosta planetária. Crosta essa onde vivem os espíritos obscurecidos, inferiormente falando, em que esses seres cometeram atos nebulosos contra os habitantes aqui da Terra. Foram seres que fizeram muito mal à nossa humanidade e ainda os faz aqui aqueles que estão encarnados e que, após o desencarne, estarão sendo praticamente levados para essas cidades umbralinas. Então, o umbral é uma região, ela está localizada na nossa crosta planetária, abaixo do epiderme terrestre. São locais praticamente inferiores e eles são revestidos, esses locais, com camadas densas em que se vê no próprio filme André Luiz ali em um local escuro, sem um pingo de luz, uma terra mais densa que a nossa aqui, porém é sutil, mas é mais densa ainda, com pântanos, lagos escurecidos, não tem um pingo de luz, árvores praticamente árvores com formas trevosas e sem nenhum tipo de vida astral. Percebe-se que até no filme O Nosso Lar, André Luiz começa a ter barbas grandes, bem peludo, trajes e roupas rasgados e também sofre punições com aqueles habitantes ali inferiores, muitas vezes agredido, ele é xingado. No filme mesmo traz todo esse conteúdo que acaba nos trazendo um campo de lucidez. E André Luiz, ele não era nem bom nem mal, mas ele era, de uma certa forma, ambicioso. Ele, como médico, tratou muitas pessoas, só que era um bom médico, só que ele era muito ambicioso. Então, isso tudo foi repercutindo. Você vê um detalhe mínimo, repercutiu totalmente na jornada espiritual dele, no qual ele mesmo foi atraído por essa região umbralina. Todos nós poderemos sim, após o desencarne, dependendo da nossa tarefa aqui na Terra, poderemos ingressar sim nesses vales umbralinos. Estão localizados na crosta terrestre. Umbral vem de portal, umbral, mas é um portal inferior. Então, nesse umbral, ali estão todos os tipos ali de consciência ali, bandidos, ladrões, homicidas, suicidas, tem de tudo ali. Tudo de mal que fizeram na Terra, esses espíritos se encontram nesses vales ali, sombrios, e quando há um pingo de arrependimento, começa a se fazer ali um pinguinho de luz ali que algum deles poderão enxergar, como também no processo em a novela A Viagem, que é o Alexandre, quando ele começou
Quando começou a bater o arrependimento do espírito do Alexandre, ele começou a enxergar um pinguinho de luz, e aquela luz foi aumentando. Resumindo, o perdão foi aumentando no coração dele, o arrependimento, e aí ele foi resgatado para um local, para uma colônia ali de luz. Então isso ocorre sim. Ninguém vai ficar ali pela eternidade ali. Não existe isso. Ali, na verdade, para o espírito ver ao grau que ele chegou. E ele precisa agora sair daquela região pecaminosa, obscurecida, muitas das vezes ali em determinadas cidades umbralinas, porque são diversas cidades ali que existem ali, assim como existe no nosso planeta Terra vários países, ali também existem várias cidades umbralinas. O umbral ele é gigante, ele engloba praticamente o nosso mundo planetário, isso é um fato. Então, o André Luiz, ele era xingado quando ele chegou ali, aqueles espíritos todos ignorantes, caluniavam ele, xingavam ele, e ele corria daqueles espíritos. E existem também espíritos ali em determinadas cidades umbralinas com formas animalescas de animais, como os verdadeiros abutres selvagens com asas, morcegos também. Peraí, olha a forma que tomou aqueles habitantes. Peraí, mas um morcego, o que ele foi em terra também? Quando tinha a roupagem de um humano. Ele matou pessoas, arruinou a vida de pessoas. Como a gente vê, esses bandidos que a gente vê em nossos estados brasileiros, em todo o mundo praticamente, está aumentando a violência, roubo seguido de morte. Quando eles passam pelo desencarne, dependendo do grau inferior, eles são praticamente atraídos para as cidades umbralinas, e muitas das vezes eles têm forma de morcegos com asas, quer dizer, eles perderam a forma do perispírito. Porque quando a gente desencarna com a forma do perispírito. Quando em terra tínhamos o corpo físico. Muitas vezes você reconhece um vovô, um irmão, uma mamãe com a forma que ela tinha. Cabelos, olhos, não. Porque eram pessoas boas. Agora, quando passa pelo desencarne, um bandido, uma pessoa que fez o mal, tirou vidas aí, ele muitas das vezes passa por uma mutação bioenergética no teu campo perispiritual, no perispírito, que sofre uma mudança animalesca, como formas de morcegos, abutres, urubus. Olha onde que chegou a forma desses seres. Então, como é um umbral? O umbral é isso. Tem uma forma nebulosa, tem verdadeiros pântanos ali, lagos escurecidos, terras com uma densidade em que grudam ali as mãos perispiritual daqueles espíritos, as garras, muitas vezes movediço também. Eles entram em camadas mais densas dependendo do espírito involutivo que cometeu atrocidades. Não tem areia movediça? Então, terrena tem a extraterrena, em que eles são chupados ali e são imigrados a faixas mais inferiores. Eu vou trazer aqui um relato rapidinho para vocês, o livro de Aglon e os Espíritos do Mar. Esse aí que você está vendo agora aí, tá? O médium é o Ranieri. Ranieri, ele era de uma grande evolução de um médium, e foi pelo espírito de Júlio Verne que teve toda essa adaptação. Bom, o Ranieri, ele estava fora do corpo com Aglon. Aglon e ele, vamos mergulhar no fundo do mar, no nosso fundo desse mar, mas no extrafísico. Quando eles mergulharam,
Ranieri ali mergulhou e foi mergulhando, mergulhando. De repente, Ranieri e Aglon avistaram uma embarcação antiga que já tinha afundado há centenas de anos. E ali, Aglon disse para Ranieri: vamos até aquele local ali onde está aquela embarcação. E Ranieri foi. Quando eles se depararam ali, viram o local, viram aquela embarcação, Ranieri percebeu que havia ali pessoas. Como assim pessoas? Marinheiros. E Ranieri perguntou para Aglon: o que é isso que a gente está vendo? Sim, Aglon respondeu: são pessoas que acham ainda que estão vivas ainda. Olha lá, aquele homem, aquele marinheiro está lavando aquele barco, aquele navio. Olha lá, ele jogando água, passando pano, lavando tudo. Alguns fazendo almoço, conversando. Eles acham que estão vivos ainda nessa dimensão. Logicamente que eles estão vivos, mas não no nosso mundo material. Eles acham que estão vivos nesse mundo material. E Ranieri ficou surpreso. Que coisa incrível. Então eles estão aqui já há centenas, sim? Estão aqui porque eles estão presos. Eram marinheiros muito apegados ao mundo material. Desencarnaram. De uma certa forma, eles estão conscientes, sim, estão vendo tudo, acham que estão vivos ainda. Olha só, que loucura! Nem perceberam que desencarnaram. Olha o processo. Então, eu até aconselho vocês a terem esse livro, Aglon e os Espíritos do Mar. De uma certa forma, olha só, no fundo do mar existe um local umbralino também. Aqueles marinheiros, eles desencarnaram, porque de uma certa forma aquela embarcação afundou. Se eles tivessem uma mente mais aberta, se eles tivessem um autoconhecimento da espiritualidade, ou também simplesmente fossem pessoas menos desapegadas ao mundo material, porque isso tudo trouxe essas consequências, passaram por um desencarne totalmente inconsciente, porém consciente ali, naquele local umbralino. E achando que ali eles vivem ainda, nem se dão conta que desencarnaram. Olha o processo. Lá, o marinheiro lavando lá aquele navio, outros fazendo almoço, outros tirando até um cochilinho. Então, olha só esse autoconhecimento que tem esse livro. Então, a gente vai entendendo como a gente precisa trabalhar muito o nosso mundo interno. Muitas pessoas desencarnam consciente, sabendo que estão fora do corpo, já desencarnaram. Então, a gente precisa procurar sermos melhores aqui na Terra. E à medida que a gente vai sendo igual o Chico Xavier, ele foi para um local de luz. Segundo alguns especialistas da metafísica, Chico Xavier vive numa cidade de cristal, uma casa de cristal. Os pisos, os chãos onde anda o Chico Xavier é de cristal. Tudo é de cristal. Olha o nível que chegou a evolução do Chico Xavier. Então podemos evitar sim, mas a maioria ali que vai para as crostas terrestres umbralinas são pessoas que fizeram mal, tirou a vida do outro, é muito ambicioso por dinheiro, ganancioso, médios enganadores também, que só buscam dinheiro, enganam as pessoas ali, usando da boa fé das pessoas, só em busca de dinheiro. Daí a gente vê os escândalos. Quando você vê um médium também com muita ambição ali, só achando que ele é o todo, que ele é o sabichão, ele pode tudo, e os outros para eles. Quando você vê um médium que ele começa a falar mal de todos os médios ali, muitas vezes até no próprio YouTube que a gente vê isso. Quando você vê um médium desse, pula fora. Quando você vê que ele está começando a falar mal de outros colegas, de outras finalidades metafísicas, espiritualistas, pula fora. Porque aí é médio ambicioso, que ele quer tudo para ele. Então,
Ele não mede mais o que ele pensa, não mede mais a bondade. E muitas vezes uma pessoa que era uma pessoa boa, bondosa, e ele começa a subir pela cabeça. E muitas das vezes desencarna, vai para essas cidades umbralinas também. Não é porque é médium ali que vai também. Por expiação. Existem médios ali também em cidades umbralinas que enganaram as pessoas, usou a boa fé das pessoas, pessoas que deram terrenos, pessoal, casas, muito dinheiro. E isso aí já é antigo, ó. Isso acontece muito, muito, muito mesmo, muito.